Quanto mais eu convivo com relatos recebidos, maior é a minha fascinação com relação a esse universo sobrenatural, que na verdade nada mais é que o natural não explicado, devido aos limitados conhecimentos da ciência e da lógica humana. Mas é algo incrível conviver com as coincidências de uma existência que a gente sabe que coincidências não existem. O relato a seguir me deixou assim, estarrecido, esbabaqueado, se é que existe esse termo. É sensacional. Eu peço sempre, preste atenção nas entrelinhas, nos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, que talvez, depois de convivermos com tantos, diferentes entre si, mas iguais na essência, a gente consiga descobrir uma linha, um caminho para chegar a respostas de perguntas que habitam o nosso imaginário desde sempre. Então peço que assista o vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Só que antes eu peço licença para abrir um parênteses, mesmo sabendo que corro o risco de ser repetitivo. É um assunto muito importante para nós. Nadnaravnu é um canal com pouco mais de 3 meses. É um canal que foi criado para comentar, para trazer o sobrenatural, como sempre digo, fascinante para alguns, aterrorizante para outros, inexistente para uma minoria, e também tentar debater o assunto, se aprofundar no assunto, mas sempre com muito respeito e humildade por sabermos se tratar de um universo bem além da nossa compreensão. Mas para continuarmos a existir, nós precisamos muito de você. Porque um canal novo, ele tem metas colocadas pelo YouTube. E se não a alcançarmos, a tendência é não conseguirmos prosseguir na caminhada. A primeira é de 1000 inscritos. Já estamos hoje é o quê? 26 de julho de 2023. Já estamos com 366. Um número que, comparado aos gigantes, não é nada, mas para nós é uma grande conquista. Aí quero agradecer a esses 366 amigos que conheceram o canal, gostaram do conteúdo e se inscreveram, ao mesmo tempo que eu peço, você que está aqui, que acompanha nossos vídeos, inscreva-se. É só um clique, não custa nada, mas para nós é fundamental. A outra questão é com relação ao link, ao clicar, o like. Hoje eu não estou bem na cabeça não. Clicar no like, deixar o seu like, assistir o vídeo até o final e comentar. A outra meta a ser alcançada é de 4.000 horas de visualização ano. Em 3 meses alcançamos 2.000 horas. Para nós uma conquista. Nós precisamos que você continue assistindo o nosso vídeo, assistindo aos nossos vídeos até o final. E a terceira, que para nós parece um pouquinho mais complicada, é a de 10.000 visualizações de shorts em 90 dias. Então pedimos, continue nos apoiando, se é que você gosta do conteúdo. Se gosta, compartilhe e traga novos amigos. E se não for pedir muito, sabendo que ainda não estamos sendo monetizados, se desejar, envie um Pix para o nosso canal. Qualquer valor será muito bem-vindo. Dito isso, vamos ao relato. Senhor Romário, boa noite. Obrigado por ler o meu relato e, se resolver publicá-lo, muito obrigado duplamente. Seguindo o determinado pelo senhor, irei usar nomes fictícios, tanto de pessoas envolvidas como locais, cenários. Então, meu nome é Adriano. Eu completo agora 33 anos, agora no mês de agosto. Sou, consequentemente, de 1990. E esse detalhe, fazer questão de falar o ano que nasci, no decorrer do relato o senhor vai entender que é muito importante. Os primeiros anos da minha vida, embora eu tenha poucas lembranças, eu sei que foram difíceis. Porque meu pai era meu ídolo. Meu pai era aquele homem perfeito, aquele trabalhador que lutava. Ele era caminhoneiro. Mas ele tinha um caminhão em sociedade com o meu tio, seu irmão mais novo. E os dois eles prestavam serviço
um serviço terceirizado, daqui um pouquinho eu explico, para uma grande empresa da nossa cidade. Agora, o que eu chamo de terceirizado? É porque essa empresa, ela tinha uma transportadora, que aqui eu vou chamar de Transagnello. E essa transportadora, ela tinha 80 caminhões e carretas prestando serviços para a empresa. Mas apesar de ter uma bela frota, muitas vezes lhe faltavam unidades para cumprir o proposto pela companhia. Então, eles terceirizavam, eles repassavam fretes, principalmente para caminhoneiros independentes, autônomos, e lógico, ficavam com uma parcela. Então, o meu pai e meu tio, que viajavam em dupla, além de receberem sempre menos devido à comissão da Transagnello, também nem sempre tinha trabalho. Porque em determinadas épocas, a empresa, a transportadora oficial, tinha a frota suficiente para cobrir a demanda. Então era muito difícil. Tanto meu pai como meu tio, recém-casados, o que ganhavam era complicado para manter suas famílias, dependendo do apoio de suas esposas, que nunca faltou. Só que, em 1995, ou seja, eu estava com 5 anos, veio a virada. O que aconteceu? O diretor, o número 1 presidente da Transagnello, faleceu num terrível acidente. E sem a sua presença no comando, o serviço oferecido pela companhia, ou para a companhia pela transportadora, começou a cair em qualidade. Então a companhia resolveu fazer o seguinte: encerrar o contrato com a Transagnello e não ficar na mão de um só. Então dividir cotas por várias transportadoras. E chamaram o meu pai, chamaram o meu tio, dizendo que eles, por estar há muito tempo ali prestando serviço, mostrarem que eram bons profissionais, que tinham sempre um equipamento à altura, receberam uma cota. Cara, essa cota era equivalente a serviço para 10 carretas. Foi um pulo, assim. Com a ajuda da empresa, que tinha assim a intenção de pulverizar o seu transporte, eles financiaram mais unidades, contrataram funcionários e a vida mudou. Se organizaram, pararam de viajar, foram para a administração, cumpriram muito bem o determinado pelos bancos e pela empresa, e a coisa só foi embora. Digamos que nasceu uma nova transportadora, que aqui eu chamarei de Transnirvana. E a Transnirvana decolou. Logo, mudamos de casa, deixamos de pagar aluguel, fomos para uma casa bem melhor, própria. A gente sentia diferença na mesa, na fartura, na qualidade, no sorriso da minha mãe. Olha, embora pequeno, eu lembro daquela virada de mesa. E assim foi, sabe, de uma forma espetacular até 2000, a virada de século. Em 2000, o meu tio, meu adorado tio, jovem, que era 5 anos mais novo que o meu pai, também sofreu um acidente terrível e nos deixou. Deixou a meu pai, que ficou destruído, que para ele, aquele irmão, era um filho mais novo, que ele ajudara a criar, era o amigo, era o parceiro, era aquele que ele podia confiar. Também deixou meu primo, que tinha mais ou menos a minha idade, era um pouco mais jovem, e a minha tia, que, totalmente desolada, não sabia o que fazer da vida. Então o que o meu pai fez? Meu pai, ele assumiu a parte da Transnirvana, que era do meu tio, e garantiu à minha tia e ao meu primo um dinheiro mensal, uma participação mensal como um prolabore, que ela teria uma vida tranquila, sem se preocupar com as questões financeiras. E assim meu pai cumpriu. Nossa, eu me enchi de orgulho, e a Transnirvana crescendo. Cara, em 2005, um baque, a minha tia faleceu, foi encontrada morta dentro de casa. Meu primo ficou órfão de pai e mãe, totalmente deslocado, totalmente desolado. Claro que meu pai foi lá e o adotou. Meu primo então veio morar com a gente. Ele veio morar com a gente. Só que
foi por pouco tempo. Brincando na escola, ele foi mordido por um escorpião. E os médicos do posto de saúde não deram um diagnóstico errado, não perceberam o que havia acontecido com ele, falaram em convulsão, eu não entendo muito bem. E ele acabou falecendo. Foi triste, foi muito triste perder o meu irmãozinho adotivo. Meu primo faleceu em 2010, 2 anos depois do nascimento da minha princesa, do meu doce, do meu anjo, a minha irmãzinha. A minha irmãzinha, puxa, como definir o que eu sentia ao ter a Soraya na nossa vida? Soraya, Soraya. Eu olhava para ela e dizia, como é que eu consegui viver tanto tempo sem ela? Pois logo o destino, me colocou diante do contraste, a felicidade de ter Soraya e a tristeza de perder meu primo. Só que aí começou o grande pesadelo da minha vida. No dia que meu primo faleceu, antes de a notícia chegar até mim, eu estava em casa, fazendo meus trabalhos do colégio, quando de repente as luzes se apagaram. Sabe, começou aquela coisa assim da luz, acende, apaga, apaga. Eu me apavorei, eu meio que gelei. E aí apareceu aquela criatura na minha frente que eu não sei definir, era uma mancha negra, era uma coisa. Ela me encarava, eu só conseguia enxergar aqueles olhos demoníacos, ela me encarava. Ela estava com aquele capuz, aquela roupa que parecia uma batina. E só dizia assim, não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum. E risada, aquela risada. Cara, eu paralisei. Muita gente fala daquela coisa do sono, a paralisia do sono, mas eu não estava dormindo, eu estava ali na frente dos meus livros, fazendo meus trabalhos. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu estava sozinho em casa, não tinha como escurecer da forma que escureceu, as luzes apagaram e começar aquilo tudo, aparecer a criatura, eu sentindo aquele congelamento e queria gritar e não conseguia de jeito nenhum, é desespero. Não vai sobrar nenhum. Eu não sei o que aconteceu, se eu desmaiei, eu não sei. Eu sei que quando eu voltei a minha mãe estava me chamando e eu estava no sofá. Aí claro, bateu a dúvida. Aí vê que eu cansei de fazer o trabalho ali, deitei, cochilei e confundi tudo. Deixei passar e a vida seguiu. Sabe, o dinheiro entrava por tudo quanto era canto. Meu pai trabalhava que nem um louco. E já me levava para a empresa para aprender como comandá-la e eu adorava aquilo. O que era uma razão de muito orgulho para ele. Ver o seu filho interessado nos negócios era a certeza da continuidade. E se dependesse de mim, a empresa iria continuar crescendo, porque eu tinha por ela o mesmo apego que o meu pai. Eu fui contaminado pelo vírus da Transnirvana. Cara, o tempo passou. Em 2015, eu já, um homem, morando com meus pais ainda, fazendo faculdade. E eu lembro que eu cheguei em casa preparado para a zoação, porque o Cruzeiro havia ganho do Atlético. Sabe, a raposa mordeu o rabo do galo, eu estava desnorteado, eu estava desconcertado. E o único ponto divergente entre meu pai e eu é que eu não sei porque, aborto da natureza, ele foi virar cruzeirense, enquanto eu fui abençoado, sendo mordido pelo vírus do amor eterno ao galo. Então eu lembro que o meu pai chegava tarde, e eu, por causa da faculdade, eu ficava na empresa só um período e depois voltava para casa, enfim, os horários. Então eu estava deitado assim, e pronto para receber a flauta, a gozação, a zoação. Aí eu vi o carro do meu pai encostar na garagem, ouvi ele entrar, ouvi a pia, que ele normalmente chegava, lavava bem as mãos, era um hábito que ele tinha, depois comia alguma coisinha, e passava no meu quarto, e principalmente ele ia passar para nós, eu já tinha as respostas ali. Depois tomava o seu banho, e aí minha mãe iam deitar, só que meu pai não passou no quarto, e a coisa ficou em silêncio. Aí eu digo, vou lá ver o que está acontecendo. Cheguei lá,
Minha mãe estava sozinha no quarto. Eu digo, mãe, cadê o pai? Ah, teu pai não chegou ainda, é cedo. Como não chegou? Eu vi meu pai chegar, que é isso? Mas também não quis comentar nada, né? Aí entrei no meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, quando eu fui acender a luz, aquela coisa apareceu na minha frente, eu congelei. Não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum. E dava aquela risada, mas aí eu já estava mais forte, já com o homem feito, já. O primeiro susto de anos atrás já não me pegou. E eu, sai daqui, me deixa em paz, sai daqui. Comecei a gritar de todo jeito. Minha mãe abriu o quarto, que é isso, menino? Nossa, a Soraya começou a chorar. E o que é isso? Eu digo, não sei, olha ali, o que é isso? Eu que quero saber. Todo mundo olhava e dizia, mas não viram nada. Aí a minha mãe veio e me trouxe botou uma aguinha com açúcar ali, coisa que só a mãe sabe fazer na hora certa. Eu tomei, me senti mais calmo. Aí meio que dei uma esticada. Ela disse, olha, eu estava esperando teu pai para jantar, mas vamos fazer o seguinte, vamos jantar. Aí quando ele chegar, eu deixo o prato dele pronto, porque está demorando muito. Aí nós fomos, jantamos. Quando estávamos jantando, bateram a porta. Bateram a porta, a gente estranhou. Minha mãe foi atender, era a polícia. Meu pai havia sido assaltado e levou um tiro fatal. Cara, aquilo ali pra mim foi... Eu já não sabia mais nada. Não vai sobrar nenhum. Eu vejo meu pai entrar em casa, só que meu pai não estava em casa, e naquela hora meu pai estava sendo assaltado e assassinado. Foi o caos. Foi o caos. Bom, não preciso dizer no que a minha vida se tornou. Eu passei por uma fase de letargia. A sorte que a Transnirvana tinha assim, colaboradores, funcionários de alta confiança. Eles tocaram a empresa enquanto eu me recuperava. Eu voltei a pisar e disse, eu tenho um compromisso, eu tenho uma família para manter, eu tenho Soraya, eu tenho a minha mãe, eu tenho a empresa, eu vou trabalhar. Me joguei no trabalho, eu não vivia, eu só trabalhava e estudava. E assim eu toquei a minha vida. Assim eu toquei a minha vida. Quando 5 anos mais tarde, Soraya, já uma menina, já linda, cheia de vida, pegou uma doença que ninguém sabia o que era. Minha irmãzinha estava indo embora. Minha irmãzinha estava indo embora, eu não podia aceitar aquilo. Minha irmãzinha, não, chega, meu tio, minha tia, meu primo, meu pai, o que era aquilo? A minha irmãzinha não. Aí quando eu estou na empresa, a minha irmãzinha não, aparece aquela coisa. Não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum. Para mim foi a gota. E na Transnirvana tinha uma senhora que fazia os serviços gerais, era uma excelente cozinheira, era amiga, era brincalhona, todo mundo gostava dela. Ela começou com a empresa. Na verdade, ela trabalhava com meu pai assim, de vez em quando. Ela ia fazer um serviço lá em casa, tipo ajudar a minha mãe, mas pouca coisa que meu pai não podia pagar, mas quando a minha mãe precisava, era ali da redondeza, era uma pessoa linda, de confiança, e eu chamei ela, já era uma senhora. Aí eu falei sobre o que estava acontecendo. Ela simplesmente olhou fixa, e disse, filho, há uma maldição contra a tua família. Eu gelei. Maldição? Mas maldição por quê? O que está acontecendo? Bom, Dona Manuela não tinha as respostas, mas me levou num local que eu poderia encontrá-las. E eu fui. Fui diante de uma entidade. Eu ouvi uma revelação que destruiu a minha vida. Uma revelação que me trouxe uma verdade que mostrou que a minha vida foi baseada numa mentira. Lá eu descobri que meu pai, meu adorado pai, e o meu tio, que sempre foram tudo para mim, exemplos de tudo, homens que sempre trabalharam, sempre cumpriram seus compromissos, estavam envolvidos numa trama abominável. E que o diretor da Transagnello não sofreu um acidente. Ele foi assassinado num plano onde meu pai e meu tio e outros interessados armaram tudo para afastar a empresa e poder assumir
dos serviços de transportes da companhia. Cara, aquilo ali pra mim foi... Bom, e diante daquela situação, eu só podia perguntar, como eu paro isso? A minha irmãzinha, não. Ela não tem culpa de nada, eu não tenho culpa de nada, meu primo não tinha culpa de nada, minha tia... Não, isso só pode ser brincadeira, só pode ser mentira. Foi quando me chamaram a atenção do detalhe. A coisa começou em 1995. Foi no mês de maio a morte do diretor da Transagnello. E de 5 em 5 anos, no mês de maio, que é o mês 5, um membro da minha família, depois eu fui saber de outras famílias também, simplesmente entrava na alça de mira do não vai sobrar ninguém. Cara, o que eu iria fazer? Perguntei se tinha algum trabalho, se tinha... A única resposta é, se você não souber como, não haverá trabalho, não haverá reza, não haverá absolutamente nada que possa parar. Porque, na verdade, a maldição, ela não queria vingança, ela queria justiça. Eu pensei muito a respeito. Eu pensei muito a respeito. E resolvi, tomei uma decisão. E fui procurar a família Agnello, ou o que restou dela. Cara, eles moravam numa cidade, digamos assim, distante, mas não muito. E eu fui até lá. Quando eu cheguei, eu fiquei pasmo. Viviam na periferia, de uma forma muito simples. Quando eu bati na porta daquela casa e me apresentei, surgiram 6 olhos que queriam assim me trucidar. Eu era o demônio em pessoa. Não por ser o que eu era, mas por ser quem eu representava e o sobrenome que eu trazia. Eram 2 homens e uma moça. A moça era a Mariana. Meu Deus do céu, que menina linda, que mulher linda, meu Deus, como é que podia existir uma mulher tão bonita? E ela parecia assim ser mais acessível, mais suave, menos revoltada, talvez até por ser mais jovem que os 2 homens que tinham mais ou menos a minha idade e não ter vivido tanto a transformação, e ali eu vi. Passei minha vida maravilhada com o progresso da minha família, que nunca me preocupei para saber qual foi o destino dos descendentes dos ex-proprietários da Transagnello. Eles perderam tudo. Eles ficaram endividados. Eles passaram fome. Eles sofreram durante anos, amaldiçoando meu pai, meu tio e outros envolvidos, mas principalmente meu pai e meu tio, que sabidamente foram os líderes daquela coisa horrorosa. Foi quando um dos irmãos, dos rapazes, o cara era grande, eu disse, se esse cara resolver me dar uma porrada, eu volto para casa via aérea. O que você quer aqui? O que você veio fazer aqui? Veio ter certeza que conseguiu nos destruir? Pode ter certeza que não. Nós caímos, mas estamos nos levantando, vamos nos levantar. E essa queda custou para nós a perda do nosso pai e da nossa mãe. Mas nós estamos unidos. E nós vamos vencer. Aí eu olhei para eles. Perguntei se podia entrar. Mariana, não, pode sim. O outro rapaz, não pode. Pode sim. Nosso pai e nossa mãe sempre nos ensinou a receber a todos. Ouvir o que as pessoas têm para falar. E nós não fomos educados para nos transformar em animais. E não é agindo como animais que nós iremos refazer o que aconteceu. O senhor pode entrar sim, senhor. Meu Deus, o senhor já estava encantado com aquela mulher, então... Pois bem, eu entrei, sentei, e aqueles 6 olhos me fixavam assim. Aí, eu falei, eu soube agora do que aconteceu. Eu juro que eu não sabia. Daí tá bom, tu não sabia, mas isso não muda as coisas. Eu falei, não, mas eu não quero mudar nada. O passado não se muda. Eu vim aqui para fazer justiça.
O que é? Tá com remorso? Tá com dor de consciência? Tá... Aí Mariana, pô, vocês podem deixar o cara falar? Engraçado, ela era mais nova, ela era bem mais nova. Mas ela tinha uma força, uma autoridade. E eles se calaram. Mas antes de calar, um colocou assim, o que é? Veio devolver o que é nosso? É isso? Veio comprar a paz? Aí eu digo, chega também, você é tão humildezinho. Eu não tenho culpa. Eu estou tentando aqui consertar um erro, mas também não vou ficar ajoelhado. Eu levantei assim e encarei, não. Não vim devolver o que é de vocês, mas vim dividir o que é nosso. Aí os caras... Aí eu falei, a Transagnello, pelo que eu sei, era uma boa empresa, mas não era o que a Transnirvana é hoje, graças ao trabalho do meu pai, do meu tio, que independente de como eles chegaram, onde chegaram, eles trabalharam. Eu também trabalhei muito por essa empresa, e ela está bem maior. Então não vim devolver o que é seu, repito, eu vim dividir o que é nosso. Eu vim tentar reparar um erro gigantesco. E confesso, não é por bondade não, mas é por querer justiça e por ter medo, porque a minha família está pagando por esse erro. Então, tá aqui o meu cartão, botei em cima da mesa assim. A minha proposta é 50% da Transnirvana segue na minha família, e os outros 50%, se vocês assim o desejarem, eu passo para vocês. E nós vamos administrar a empresa, começada pelo seu pai, com continuidade pelo meu pai e por mim, de uma forma conjunta, dando fim a essa nuvem negra que condenou as nossas duas famílias a um sofrimento e a um ódio eterno. Virei para Mariana, agradeci a educação, fui bater a porta e disse para eles assim, não precisa abrir a porta não, que eu abro, porque eu não quero mais voltar aqui. Recado dado, eu poderia ter seguido meu caminho, mas nunca fui de deixar uma conversa pela metade. Se era para recomeçar, tinha que colocar tudo em pratos limpos. Olhei para o mais invocado deles e disse, olha, não venha com essa história que o meu pai era assassino e o teu era bonzinho. Ele quis retrucar. O que é? Vai querer dizer agora que o meu pai foi culpado por alguma coisa? A culpa é dele pela miséria que nós vivemos. A culpa é dele pelo golpe que o teu pai dava. É isso? Eu disse, não. Eu quero te dizer que era a briga de dois lados que não tinham inocentes. Tu só pensa na miséria que tu passou, mas tu não pensa no que era a vida de muitas famílias antes do teu pai morrer, que por ganância ele explorava todo mundo. Então, os dois lados erraram. E para a gente apagar esse passado, é necessário que parem as acusações. Pare também de se vitimizar. Os dois agrediram e os dois sofreram. Então é hora de sair do zero. As 72 horas não venceram. Eles logo me ligaram e disseram que aceitavam. Mas antes, gostaria de saber quais as condições. Eu disse, as condições é vocês entrarem para a empresa e trabalharem tanto quanto todo mundo trabalha. Serem pessoas honestas, sendo pessoas que queiram o bem, pessoas confiáveis, que queiram trabalhar pelo melhor da empresa. Essa é a condição. É uma sociedade que um sócio possa confiar no outro. Vocês não precisam gostar de mim, eu não quero gostar de vocês, não estou convidando vocês para nada, eu não quero que vocês sejam padrinhos dos meus filhos. Mas eu quero uma relação comercial decente e vencedora. E assim foi feito. Assim foi feito. Quando assinamos os papéis, que aquela gente entrou para dentro da Transnirvana, que na verdade não continuou sendo Transnirvana, mudou a razão social, mudou o nome fantasia e passou a se chamar. A convivência inicial foi complicada, foi difícil. Não foi uma fácil assim, foi uma coisa assim de assinou, somos amiguinhos de infância, não. Mas já começou a melhorar quando Mariana e eu
ficamos cada dia mais próximos. E essa proximidade seguiu um caminho sem volta. O sentimento que nos unia era muito grande. E o grande dia para as duas famílias, para o recomeço, foi quando nasceu a nossa filhinha. A nossa filhinha que chegou ao mundo como o elo de amor a unir duas famílias vítimas pelas consequências de atitudes impensadas e menores, e ao selar a paz, ao enterrar o ódio. A nossa filhinha foi o marco zero, a virada de página e o início de uma vida que promete ser linda. Promete ser e será, pelo menos segundo o que depender de mim e de Mariana. E claro que eu não posso deixar de esquecer que a minha mãe está muito bem. A minha mãe conheceu um senhor maravilhoso, casou, está feliz. E Soraya? Soraya é uma adolescente linda, saudável, cheia de planos, que também deu a volta por cima de uma doença que era considerada grave, desconhecida e incurável, e do nada, simplesmente desapareceu.